Favali, tem um ponto que é como o Brasil sofre as consequências, sejam elas negativas, sejam elas positivas, do âmbito econômico. Claro que do âmbito humano, uma guerra é uma tragédia. A gente tem alguns mercados que se destacam. Petróleo, teve uma sanção. Saiu essa semana, não sei se você acompanhou, que 60% do petróleo importado pelo Brasil vem da Rússia, apesar de ninguém, de não saber como, mas vem da Rússia. Tem a questão dos grãos, que abrem mercado, já que a Ucrânia é um grande player de grãos, e tem a questão dos fertilizantes. Então eu queria saber, assim, como que fica o jogo nesses mercados e o que devemos esperar daqui para frente? Pois é, a nossa principal relação com a Rússia é de fertilizantes, por uma coisa muito simples. No solo russo e ucraniano, se você olhar a geologia é a mesma, eles são ricos em substratos que viram fertilizantes. E nós temos aqui a agroindústria como uma roda motriz da nossa economia. A gente depende desses fertilizantes. A relação comercial entre Brasil e Rússia, ela não foi afetada. Tanto que o então presidente Jair Bolsonaro, muito criticado, foi até a Rússia nessa situação de guerra, pré-guerra, para manter ali um laço muito bem amarrado com a Rússia. A gente depende dos fertilizantes que vêm da Rússia. Agora, eles também estão com problemas, porque não adianta você só extrair o seu material, que você precisa entregá-lo. Eles estão com problemas de escoamento, porque uma das zonas de guerra é justamente o Mar de Azov, que se liga com o Mar Negro, que liga-se com o Mar Mediterrâneo. É preciso ter essa passagem livre para o escoamento de fertilizantes. O nosso problema, Sami, ele é colateral, não estou dizendo que ele é pequeno, mas ele é muito menor se a gente comparar, por exemplo, o que a África vai sofrer com a não entrega de grãos que vem da Ucrânia. Eu estou falando de 32 milhões de toneladas que foram suspensos. Mas isso mexe em preço também. Deixa eu falar uma coisa do Kawaguchi, que ele tá lá. O cara esteve na guerra. Sim. Eu acho legal a gente explorar também esse assunto, porque, puta, você vê de tudo lá, né? O nego, puta, não tem água, o cara passando fome, o cara ferido. Nessa sua experiência, Kawaguchi, o que você viu aí que mais te impactou na guerra? A gente estava falando, por exemplo, da usina nuclear de Zaporizhia. Eu fiquei um bom tempo ali baseado em Zaporizhia e todo dia a gente recebia pela internet relatórios de radioatividade, qual era o nível de radioatividade na cidade. E as pessoas distribuíam, por exemplo, pílulas para você tomar caso houvesse uma explosão nuclear. Você tinha, por exemplo, orientações de pegar comida para 2 dias, fazer uma mochila, empacotar ela com plástico em volta para depois você passar para os pontos de descontaminação. Fora isso, você tinha dia sim, dia não, caindo míssil na cidade. Então é como se fosse um Boeing assim, passando na sua janela e de repente uma explosão. Mas o pior, Daniel, são as pessoas. Eu fui para uma cidade que chamava Bakhmut. Ela praticamente já não existe mais, de tão bombardeada que ela foi. Eu encontrei umas senhoras, assim, umas idosas, que elas não pediram para estar ali no meio do conflito, elas não estavam nem aí se queriam ser governadas por Rússia ou por Ucrânia, só que elas começaram a ser bombardeadas. Essas pessoas que tem que preocupar a gente. Não é uma coisa, vamos torcer pela Rússia ou pela Ucrânia. E eu vi uma senhorinha de 70, algumas de 80 anos, elas tinham que sair todo dia no meio do bombardeio para pegar lenha, para queimar lenha em cima do fogão para poder cozinhar, comer alguma coisa que não tinha gás, não tinha luz, não tinha mais nada. Então é uma coisa absurda, é uma coisa muito triste, principalmente para a população civil. E a Rússia está lidando com isso que a gente falou dos alimentos agora. A Rússia saiu do acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro. Isso vai fazer aumentar muito o preço dos alimentos e quem vai sofrer vai ser os países pobres. Aí a Rússia chega e vai lá tentar aumentar a sua influência política vendendo grãos mais baratos. É aquela coisa, vou quebrar sua perna e vou te dar uma muleta depois, né? É complicadíssimo essa Olha, é um assunto aqui, cara, que 2 jornalistas estão dando aula aqui na programação da Jovem Pan. O Marcelo Favalli, vou até dar o Instagram dele, que é @marfavalli com 2 L's e o nosso querido Kawaguchi. Kawaguchi é Kaware repórter. O repórter Kawaguchi.